Olá, crianças! Olha só, hoje vocês vão aprender como usar o material dourado que vocês receberam no kit da prefeitura. Vocês vão amar brincar, vocês vão fazer cálculos, vocês vão compreender o que é unidade, o que é dezena, o que é centena, e vocês vão amar brincar e vão aprender bastante. Vamos lá? Crianças, então é o seguinte: antes de qualquer coisa, a organização é o segredo do material dourado. Então, no local onde você escolher para estudar, o que você vai fazer? Você vai organizar a sua mesinha sempre assim, ó. Você vai colocar 10 cubinhos, tá? Você vai colocar 5 cubinhos em cima e 5 cubinhos embaixo. Ao lado, você vai colocar 10 barrinhas, lado a lado, deixando um espacinho entre elas para não grudar, porque assim você consegue visualizar melhor quantas barrinhas tem. E por último, bem ao ladinho, você vai colocar uma placa, tá bom? Então, olha só, cada cubinho desse vale 1. Cada barra dessa vale 10. É como se tivesse 10 cubinhos grudadinhos, formando uma barra. E nessa placa, é como se fosse 10 barrinhas grudadinhas, formando uma placa com 100 unidades, tá bom? Então, todas as vezes que você for organizar o material dourado, é assim que você vai fazer. O restante do material, você vai colocar numa vasilha plástica. Tem alguns kits que vieram num estojo de madeira. Se o seu kit não veio nesse estojo, se veio naquela caixinha de papel, então você vai pedir à mamãe ou à vovó, algum responsável por você, para pegar uma caixinha ou uma vasilhinha com tampa, onde vai colocar direitinho esses materiais, para não sumir. Então, você chegou, vai mexer com o material dourado, vai brincar? Organiza a mesinha dessa forma. O restante ou guarda na caixinha de madeira ou coloca na vasilha com tampa. Porque essa vasilhinha que vem, essa caixinha de papelão, uma vez tirado o material dourado de dentro, depois para poder colocar de volta, gente, não tem como, é difícil, tá bom? Então, para facilitar, guarda o restante numa vasilha com tampa, tudo bem? Então, galerinha, este é o material dourado. Ele foi idealizado pela médica e educadora Maria Montessori. Ai, mas por que ele tem esse nome, material dourado? Será que esse material é dourado? Será que ele... Ah, ele não é dourado. Ele recebe esse nome, sabe por quê? O primeiro material que a Maria Montessori usou foi o material de contas douradas. São umas bolinhas douradas, como você vê aí na figura, ó, com essa setinha. Então, esse material ele era usado para calcular. Aí, tempos mais tarde, os cálculos, gente, eles foram adaptados, tá bom? Então, a Maria Montessori adaptou o material para que chegasse nessa forma de madeira, porque é uma forma mais simples para as crianças utilizarem, tá? E mais baratas também, do que esse tanto de bolinha. Então, olha só, como a gente falou no slide anterior. Esse cubo, que é esse quadradinho, você vai falar usando essa palavra, tá bom? Então, o quadradinho é o apelido dele, mas o nome é cubo. Então, você vai usar sempre esse nome, cubo. Ele vale 1, tá bom? Essa barra, você não vai falar palitinho. Palitinho é o apelido dela. Você vai usar o nome correto, que é barra, tá bom? E essa placa aí, você vai chamar ela de quadrado, não. Você vai usar o nome placa, que é o nome correto dela. Ela vale 100. Então, essa é a forma do material dourado, que vem na sua caixinha. Algumas caixas ainda vem um bloco, que vale 1000, mas não são todos, tá bom? Se no seu veio um bloco, tudo bem, ele vai valer 1000. Mas se na sua caixinha não veio, não tem problema, tá certo? O importante é você saber a unidade, a dezena e a centena. A unidade de milhar, posteriormente, nós vamos explicar para a série que necessitar. Tudo jóia? Então, vamos lá? Crianças, então, reafirmando, tá? Essa placa é a placa que tem 100, tá bom? Ele vale 100 unidades. Essa daqui é a barra, ela vale 10. E esse daqui é o cubo, que vale 1, tá bom? Então, essa barra é como se tivesse 10 cubinhos desse juntos, grudadinhos. E nessa placa é como se tivesse 10 dezenas, 10 barrinhas dessa, tá bom? Grudadinhas, formando essa placa com 100 unidades, 100 quadradinhos.
Então, para a gente exemplificar, nós vamos mostrar de 1 até 9 e depois de 10 até 100, para você entender direitinho, tá bom? Então, esse cubinho, ó, ele é representado por 1, é uma unidade, tá? Olha só, 2 cubinhos representam 2 unidades. 3 cubinhos, 3 unidades. 4 cubinhos, 4 unidades. 5 cubinhos, 5 unidades. 6 cubinhos são 6 unidades. 7 cubinhos são 7 unidades. Então, se a gente fala assim, ó, vamos representar o número 6 usando o material dourado, o que você precisa pegar? 6 cubinhos. Então, você representou o número 6. Se a gente diz assim, vamos representar o número 7, então você tem que pegar 7 cubinhos, tá bom? Para representar 7 unidades. Mais um exemplo aqui, ó. 8. Você precisa de 8 cubinhos para representar esse número. 9. Você também precisa de 9 cubinhos para representar, tá bom? Então, agora, nós vamos mostrar para você o número 10. Como que você vai representar? Olha, crianças, o número 10, você pode representá-lo de duas maneiras. Ou você pega 10 cubinhos, que representa 10 unidades, ou você pode facilitar os seus cálculos. Então, nós vamos combinar uma coisa. Números acima de 10, mesmo que você possa usar os cubos, nós vamos combinar de usar a barra, tá bom? Porque a barra vale 10. E nós vamos sempre facilitar. Ao invés, imagina se a gente fala assim, ó, vamos representar o número 50. Imagina você contando 50 cubinhos desse. Não, a gente vai fazer de uma forma que facilite os cálculos, tá bom? Aqui nós estamos mostrando que tem como, sim, usar os cubos para representar as dezenas. Só que a nossa intenção em usar o material dourado não é facilitar os cálculos. Então, nós vamos usar a barra, combinado, turminha? Então, todos os números maiores que 10, nós vamos usar a barra para representá-lo, ok? A barra tem 10 cubinhos grudadinhos. Isso facilita muito os cálculos. Olha só o número 20. O número 20, para formá-lo, eu preciso de duas dezenas. Imagina você contando 20 cubinhos para poder dar o número 20. Não, para facilitar, nós vamos pegar duas barras, que são duas dezenas. 10 mais 10. Olha só, para compor o número 30, eu preciso de 3 barrinhas. Então, 10 mais 10 mais 10 forma o número 30. Olha só, para compor o número 40, nós precisamos de 4 barras. Imagina você separando 40 cubinhos, que trabalhão! Então, as barras, elas vieram para facilitar os nossos cálculos, a composição dos números, tá bom? Então, você vai pegar 4 barrinhas e vai formar o número 40. E para formar 50, a mesma coisa. Você vai colocar mais uma barrinha. Então, ó, 40 barras mais uma, pronto, completou 50, que são 5 dezenas. Olha só, para compor o 60, da mesma forma, você vai usar 6 dezenas. Para compor o 70, da mesma maneira, colocando 7 dezenas. Olha só, galerinha, nós estamos chegando, ó, ao fim. Nós vamos compor usando as barras até o 90, tá bom? Então, ó, para fazer o número 80, eu preciso de 8 dezenas. Então, você coloca 8 barrinhas lado a lado. E para compor o número 90, da mesma forma, eu vou usar 9 dezenas. Imagina você contando 90 cubinhos. Ah, não, de jeito nenhum. Você é um aluno do Domingos Pimentel. Então, você é um aluno que pensa com facilidade, tá bom? Então, você vai usar 9 barrinhas, tá? Para formar 9 dezenas. Agora, você vai ver como você vai fazer para facilitar no momento em que você precisar compor números com 100. Vamos lá? Olha só, turminha, chegamos no número 100. Para a gente compor esse número, nós podemos fazer de 3 maneiras diferentes, tá? A criança que não estuda na escola Domingos Pimentel, como é que ela vai fazer? Ela vai contar 100 cubinhos para formar o número 100. Aí, a criança que começou a aprender o material dourado, mas que ainda estuda em outra escola, não estuda na nossa escola, não. O que ela vai fazer? Ela vai pegar 10 dezenas e vai colocar juntinho. Mas a criança que estuda na escola Domingos Pimentel, olha o que ela vai fazer, gente.
Ela vai pegar uma placa, porque ela sabe que a placa tem 100. Então, ela vai facilitar mais ainda os cálculos, não é mesmo? Olha só o nosso aluno Domingos Pimentel, que fofo! Ele já sabe que a placa vale 100. E a placa valendo 100, nós chamamos de uma centena. Então, uma placa tem 100 unidades. Então, nós chamamos de uma centena. E se tiver 4 placas dessa? 4 centenas. E se tiver 5? 5 centenas. Essas 5 centenas serão 500 unidades. Imagina a gente brincando assim, ó, vamos montar o número 500? Nossa, contar 500 cubinhos não seria muito difícil? Nossa, vamos pegar aí, nossa, quantas barras nós vamos precisar? Olha quantas barras de 10 nós iremos precisar para poder fazer o número 500. Não é mais fácil pegar 5 placas de 100? Então, o objetivo do material dourado é facilitar a composição dos números, tudo bem? Crianças, então olha só, nós colocamos aqui um tipo de exercício que você pode brincar em casa, tá bom? Então você pode escrever vários números no seu caderno de matemática, tá bom? E aí você vai brincar de desenhar usando as peças do material dourado. Então olha só, para representar o número 8, você vai pensar, eu vou precisar de barra ou de cubo? Você já combinou conosco que você só vai usar barra com números a partir de 10. Números menores que 10, não tem como usar barra. Então, nós vamos usar 8 cubinhos. Então, na frente do número 8, você vai desenhar 8 cubinhos, tá bom? Que são 8 unidades. Agora, o número de baixo, olha só. O 1, ele representa a dezena e o 0 representa a unidade. Então, vocês podem desenhar 10 cubinhos ou uma barra. Mas nós já combinamos que números acima de 10, vocês vão representá-lo usando as barras. Então, você vai desenhar uma barra. Pronto, representou o número 10. Precisa ficar riscando aqueles quadradinhos? Não. Uma barrinha só a gente já entende que é 10, tá bom? Não precisa ficar riscando e colocando quadradinho na barra, não. Bom, para compor o número 3, o que a gente precisa? 3 cubinhos, tá bom? E o número 22? Ó, ele tem 2 números, significa que o primeiro 2 representa a dezena e o segundo 2 representa a unidade. Então, o primeiro 2 representa a dezena. Para fazer o número 20, eu preciso de 2 barras, que é 10 mais 10. Então, nesse caso, eu vou desenhar 2 barras e para representar o 2, que é a unidade, 2 cubos. Então, ficará 2 barras e 2 cubos. E assim você pode brincar muito, tá bom? Pensar em números variados. E aí você pode anotar no caderno e desenhar as peças do material dourado para compor esse número que você pensou, tá bom? Olha, crianças, nesse slide nós colocamos aqui algumas sugestões, tá? Para você brincar usando o material dourado. Nesse primeiro exemplo, nessa primeira foto, tem uma folha branca e ela foi dividida em 4 partes. Então, olha só, 2 números em cima e 2 embaixo. É uma excelente ideia para você brincar de composição. Então, nós temos aqui o número 45, o número 31, o número 20 e o número 16. O primeiro número é o 45. Então, ó, sabemos que o primeiro número, quando ele tem só 2 algarismos, o primeiro, ele está na coluna da dezena. Então, esse 4, ele vale 10 4 vezes. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, ele vale 40. E esse 5, ele está na posição da unidade, tá bom? Então, ele vale 5. Todas as vezes, o número da ponta, ele vale unidade. Então, olha só, criança, ó, ele montou aqui, ó, 4 barrinhas e 5 cubos, fez direitinho. Esse daqui também compôs direitinho, lembrou que o 3 vale 30, usou 3 barras, e que o 1 vale 1, ele usou um cubinho. Depois o de baixo, ó, o número 20, ele usou 2 barras, certinho, 10 mais 10, 20. E aqui, para formar o 16, ele sabe que esse 1 vale 10, que ele está na posição da dezena, então ele usou uma barra. E para compor a unidade? 6 cubinhos. Então, essa criança representou certinho. Olha só esse daqui, ele usou pratinho descartável, ó, colocou umas fichinhas de número, olha que legal. Então, o primeiro fez certinho, olha lá o número 23. Ele sabe que esse 2, ele está na posição da dezena, então vale 20. Para compor o número 20,
usou 2 barras. E para formar o 3, que é a unidade? 3 cubinhos, olha só. Esse segundo pratinho aqui, ó, tem o número 101. Então, são 3 números. Esse primeiro, ele está na posição da centena. Toda vez que tiver 3 números, o primeiro é centena. O do meio sempre é dezena. E o último sempre unidade, tá? Então, o primeiro, ó, vale 100. O que ele fez? Pegou uma placa. Olha só que criança esperta. E o 0 na posição da dezena, ele não tem valor. E o 1, um cubinho. Então, ele montou o número certinho, ó. 100 mais 1, 101. Esse daqui, muito fácil, ó. O número 18. O 1 vale 10, porque está na posição da dezena. Tá vendo que aqui só tem 2 algarismos? Então, 1 vale 10. E o 8 é unidade. Então, ele usou uma barra e 8 cubinhos. Pronto, compôs o número 18. Olha só, gente. Nesse pratinho aqui, ó, é o número 111. São 3 uns. Tem 3 algarismos. O primeiro está na posição da centena, então vale 100. O segundo está na posição da dezena, então vale 10. E o 1 está na posição da unidade, vale só 1, tá bom? Então, olha só, essa criança compôs direitinho esse número, ó. Ele usou uma placa, que vale 100, mais uma barra que vale 10, mais um cubo que vale 1, 111, certinho. Olha o último, 33, 3 barrinhas e 3 unidades. Esse 3 vale 30, esse 3 vale 3. E aqui nessas 3 últimas fotos, tem mais outras maneiras de você usar o material dourado para poder calcular. Olha só esse menininho primeiro aqui, ó, dessa fichinha amarela. Ele tá colocando aí um cálculo, ó, 30 mais 30. Então, o que ele fez? Ele colocou 3 barrinhas, depois ele colocou mais 3 barrinhas. Então, ó, embaixo de cada número 30. Então, ele contou. Quanto que vai dar 30 mais 30? Ele contou 3 barrinhas mais 3, vai dar 6 barrinhas. Cada barrinha vale 10, então, no total, são 60. Então, são 6 barrinhas de 10. Ele acertou. Olha o do meio. O do meio usou uma fichinha de feltro, né? Foi caprichosa aqui essa família, ó. Colocou aqui com cola colorida, fez as barrinhas, fez o sinal de mais, fez o sinal de igual. E aí, deixou os espaços, olha só, para pôr a resposta. Então, usou umas fichinhas de números para poder pedir para a criança compor o número. Ó, o 25 compôs direitinho. O 2 está na posição da dezena, 2 barras. O 5 está na posição da unidade, vale 5. Depois, ele compôs o número 26, ó. O 2 vale 20. Ele usou 2 barrinhas. E o 6 é a unidade. Usou 6 cubinhos. Olha lá no total quanto que deu, ó. Ele precisou, ó, de 25 mais 26, ó. Então, daqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas mais 1, que significa 51, tá? Que é a resposta. E esses 2 últimos aqui brincando, ó, também usaram ficha de papel, olha que bonitinho. Fizeram aí uma dobradura e colocaram os cálculos de subtração e a adição. Então, vocês podem brincar da mesma forma. 30 menos 20, olha lá, ele colocou 3 barrinhas e tirou 2. Sobrou quantas? Ó, uma barrinha só. E depois, essa menininha, ela tá fazendo uma adição. Ela precisa de 5 barras mais 2 barras. São 50 mais 20. Então, ela tá calculando, ó, 5 barrinhas mais 2, 70. Então, ela precisa de 7 barrinhas para poder colocar na resposta. Então, são algumas ideias para você brincar com seu material dourado. Se Deus quiser, rapidinho a gente volta para a escola e lá nós vamos fazer outros exercícios. Tudo bem? Olha, mais um exercício aqui para mostrar para você sobre a composição. Número 12, olha lá como que a gente compôs o 12. A gente precisa de uma barra e 2 cubinhos. Para fazer o 8, 8 cubinhos. E o 13, uma barra e 3 cubos. Olha lá o 19. Lembrando que o primeiro número sempre está na posição da dezena quando esse número for composto de 2 algarismos, tá bom? Então, ó, o 1 do 19 vale 10. Então, é 10 mais 9. E o 20? 10 mais 10, ó, 2 barrinhas. E o 4? Ele tá sozinho. Então, ele é unidade. 4 cubinhos. Olha lá embaixo, os 3 últimos números. 16, o 1 vale 10, então a gente precisa de uma barra e 6 cubos. O número 18,
uma barra e 8 cubos. E o 9? O 9 está sozinho, ele representa a unidade. Então, a gente precisa de 9 cubinhos. Tudo bem, crianças? Então, agora vocês vão treinar bastante, ficar craque no material dourado. E quando a gente voltar para a escola, a gente vai fazer várias brincadeiras juntos. Tudo bem? Um beijo para vocês!